A Suprema Corte da Argentina confirmou hoje, por unanimidade, a pena de 6 anos de prisão para a ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção. O tribunal deu prazo de 5 dias úteis para ela se apresentar para a prisão. Apoiadores se reuniram em frente à sede do partido da ex-presidente em Buenos Aires e a repórter Luciana Tadeu traz os detalhes ao vivo com a gente. Boa noite, Luciana. Oi, Estevão. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Uma grande multidão acompanhou essa decisão da Suprema Corte. Esperava do lado de fora do Partido Justicialista, que é o partido peronista aqui da Argentina, e a Corte finalmente, então, confirmou essa sentença de 6 anos de prisão e a proibição perpétua de que Cristina ocupe cargos públicos na administração argentina, confirmando, então, essa sentença que já tinha sido emitida pelo Tribunal Federal, pelo qual ela foi julgada, é o segundo Tribunal Criminal Federal, que inclusive depois dessa confirmação pela Suprema Corte da sentença, determinou que ela vai ter 5 dias úteis para se apresentar para a Justiça para que essa prisão seja efetuada. Como a Cristina Kirchner tem mais de 70 anos, ela tem 72, ela pode solicitar e pode ser beneficiada pela prisão domiciliar. Então existe expectativa aqui para esse pedido por parte da defesa dela e para essa apresentação, que não somente ela, como outros condenados por essa causa também precisam comparecer à Justiça para que essa prisão seja efetuada. A Cristina Kirchner foi condenada por administração fraudulenta com prejuízo da União por ter favorecido, segundo a Justiça, empresários em 51 licitações na província de Santa Cruz, que é uma província no sul argentino, onde ela fez grande parte da vida política dela como legisladora. É a terra do ex-marido dela, o ex-presidente Néstor, falecido marido dela, o ex-presidente Néstor Kirchner, que foi governador dessa província. E esses casos de corrupção teriam ocorrido nas presidências dos Kirchner. E Cristina Kirchner, depois da confirmação dessa sentença, ela fez um discurso do lado de fora do Partido Justicialista, dizendo que a Justiça esse processo judicial teve um cronograma eleitoral perfeito. E ela fez referência ao anúncio que ela fez na semana passada de que seria candidata a deputada provincial pela província de Buenos Aires nas eleições que vão acontecer no dia 7 de setembro. Se ela chegasse a esse cargo, ela teria imunidade parlamentar, mas com essa proibição, então, essa confirmação da pena que a proíbe de assumir cargos públicos, Cristina Kirchner não vai poder concorrer nessas eleições. E após essa confirmação da sentença, o presidente da Argentina se manifestou em redes sociais, postou justiça, fim, e criticou o que qualificou como jornalistas corruptos. E a ministra da Segurança de Javier Milei, a Patrícia Bullrich, também se manifestou nas redes sociais, disse que a Cristina Kirchner foi condenada por corrupção em 3 instâncias, com centenas de provas e todas as garantias do devido processo. Termina dizendo: houve justiça, quem faz paga. O ex-presidente Alberto Fernandes também se manifestou dizendo que não houve uma justiça justa para Cristina Kirchner, criticou esse processo judicial, e a própria Cristina Kirchner se diz alvo de perseguição judicial, de um uso da justiça para fins políticos. Estevão. Muito obrigado, Luciana Tadeu, nossa correspondente na América, direto de Buenos Aires, na Argentina. Nessa conversa também eu chamo Lorival Santana, que é o nosso analista de internacional. Lorival, boa noite para você, bem-vindo ao Prime Time. A Cristina já havia sido condenada em 2 instâncias e agora aguardava o julgamento de um recurso, até ter o veredito publicado nesta terça. Eu pergunto para você, qual é o impacto que isso pode trazer para a Argentina comandada por Milei? Boa noite. Bom, é uma situação que favorece o presidente Javier Milei, porque fica claro que a Cristina Kirchner só não tinha sido presa antes porque era protegida por essa imunidade parlamentar e também como vice-presidente, né? Como você disse,
ela já tinha sido condenada 2 vezes. Esse é um caso super antigo, que envolve o desvio de cerca de $1 bilhão, né, em contratos fraudulentos com o empresário Lázaro Báez, que não era nada quando Néstor Kirchner, marido de Cristina, chegou ao governo de Santa Cruz, e a partir daí eles cresceram juntos, né, com contratos públicos concedidos primeiro na província, depois contratos nacionais para esse personagem. Então é um caso muito claro de corrupção e que só não foi punido até agora por causa desse instrumento aí que protege políticos criminosos, corruptos, tanto no Brasil quanto na Argentina. E esse não é o único caso do qual Cristina Kirchner até agora tinha conseguido se safar, né? Existe o caso de encobrimento da participação do Irã nos atentados contra a Embaixada de Israel e contra a AMIA em 1992 e 94. O procurador Alberto Nisman havia conseguido provar esse encobrimento. Ela foi condenada por isso e só não foi presa também. O juiz Cláudio Bonário pediu a prisão dela, mas ela estava no Senado na época e por isso, em 2017, ela não foi preso e o Alberto Nisman morreu misteriosamente no apartamento onde ele morava com um tiro na cabeça. Além disso, houve um caso rumoroso envolvendo o marido dela, do qual ela é viúva hoje, Néstor Kirchner, que foi aquele avião carregado de dólares que chegou da Venezuela para financiar a campanha, aparentemente para financiar a campanha de reeleição de Néstor Kirchner, isso em 2007. Ela alega que é vítima da ditadura dos militares, só que a ditadura já faz tempo que acabou, foi entre 1976 e 83. Ela e o marido juntos ficaram 12 anos no governo, muito mais tempo do que durou a ditadura militar argentina. Muito obrigado, Lorival Santana, pela sua análise até aqui.